Oi, tudo bem? Como é que estão? Já fizeram os deveres? Hoje nós vamos fazer a segunda parte da nossa toalha, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a Márcia, esse é o canal Márcia Patchwork. Se não é inscrito no canal, se inscreve, que assim que eu colocar vídeo novo, o YouTube manda um aviso para vocês. Se gostarem do vídeo, não se esqueçam de dar o like, tá? E coloquem um comentário o que vocês acharam do vídeo. Se quiserem dar alguma sugestão também de trabalho, pode colocar lá. Vou mostrar para vocês como é que ficou a minha toalha, né? Os blocos emendados. E agora a gente vai botar as barrinhas. Ó, a minha ficou assim. Agora a gente vai colocar uma moldura e uma barra. Então, vocês podem escolher qual das cores que vocês usaram aqui dentro para colocar a barra. No meu caso, eu vou colocar esse verde xadrez aqui, ó, tá? Vou colocar esse verde e depois na barra eu vou colocar um estampado. Um estampado. A moldura, essa primeira tira aqui a gente chama de moldura. A moldura eu vou colocar de 6 centímetros, que foi a mesma medida que eu usei aqui, para ficar mais ou menos assim um padrão, tá? E a outra barra de fora eu vou fazer um pouquinho maior. Eu vou colocar com uns 8 centímetros, uns 7, 8 centímetros, tá? Então, eu vou costurar primeiro uma de um lado, aqui, costura e vira. Depois venho desse lado aqui, costuro e viro. Passa com ferro. Aí depois eu venho nessa ponta aqui, costura e vira e passa com ferro, tá? E a mesma coisa aqui do outro lado. Vocês só vão cortar as duas primeiras, porque essas duas aqui que vão depois, a gente ainda não sabe o tamanho, porque ele vai crescer aqui. Então, nunca cortem as 4 de uma vez, tá bom? Tem alguém aqui fazendo arte, ó. Então, eu vou costurar a moldura e vou costurar a barra. Na mesma sequência que eu fizer a moldura, eu vou fazer a barra, tá? Depois da moldura costurada, eu vou costurar a barra na mesma sequência. Direita, esquerda, em cima e embaixo, tá? Vou fazer isso e já mostro pra vocês. Pessoal, vou dar uma dica aqui pra vocês que é muito útil. Para colocar essa moldura do verde, eu tive que cortar 2 faixas, tá? Cortei 2 faixas. Então, qual que é a tendência nossa? É pegar essas 2 faixas e cortar de uma faixa, cortar já direto os 2 lados aqui, né? Mas eu vou dar um conselho para vocês, muito útil. Não esqueçam. Vocês vão pegar as 2 faixas, tá? Ó, as 2 faixas inteiras. Esta e esta que eu cortei, estão inteiras. E vão cortar, vão juntar as duas bem juntinho e vão cortar elas exatamente do tamanho aqui que vocês precisam, tá? Então, corta aqui. Por que eu não corto as 2 faixas da mesma, os 2 lados da mesma faixa? Porque às vezes acontece que por um pedacinho, na hora de vocês cortarem a faixa que vai em cima e embaixo, o tecido não dá, porque a gente cortou as 2 da mesma faixa. E a gente fazendo assim, a faixa que sobra, ela é maior. Então, aí a gente consegue cortar, tá? Talvez vocês não entendam bem o que eu falei agora, mas o dia que isso acontecer com vocês, vocês vão lembrar de mim.
e vão lembrar do que eu falei. Então, agora aqui, a gente gruda aqui com o ferro, tá? Ó, vai lá no ferro, calca o ferro aqui em cima, coloca os alfinetes e costura. Direita, esquerda, em cima e embaixo. A ordem não altera, tá? Pode ser esquerda, direita, embaixo, em cima, não interfere. O que precisa ser é um lado e o lado oposto, um lado e o lado oposto, tá bom? Já costurei a faixa de cima e a faixa de baixo. Agora eu vou cortar as duas faixas da lateral. Sempre eu corto as duas juntas. Eu nunca corto uma de uma vez e outra de outra vez. Por quê? Às vezes o nosso trabalho fica com uma leve diferença desse lado para esse lado, às vezes meio centímetro, às vezes menos de meio centímetro, mas o nosso olho, ele não nos engana. Quando a gente olha, a gente percebe que teve uma diferença de um lado para o outro. Por isso, a gente corta as duas faixas juntas e quando a gente vai grudar no ferro uma faixa de um lado e a outra faixa lá do outro lado, o que que a gente faz? A gente junta primeiro aqui a pontinha do trabalho, as duas pontas, a gente alfineta, né? Passa e alfineta, aí a gente alfineta aqui a parte do meio, aqui, bota mais dois aqui antes de costurar. Quando a gente vai fazer isso desse lado, que é o lado oposto ao que a gente prendeu, às vezes acontece de ficar uma diferencinha, ou assim, ó, ou assim, o de cima maior. O que que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o alfinete nas duas pontinhas dos dois lados, vão esticar, isso tudo no ferro, né, gente? Isso tudo no ferro que a gente vai fazer. Colocar os alfinetes. E aí, quando a gente estica assim, a gente traz o nosso trabalho para o mesmo tamanho que tá o outro lado. E aí, a gente acerta na costura se tiver alguma diferencinha, tá bom? Agora, depois que eu costurei a moldura, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com a régua e o cortador, vou colocar o risquinho da régua aqui, no meu caso, eu risco de 5 centímetros, e vou tirando qualquer rebarbinha que tenha ficado aqui depois dos 5 centímetros, tá? Ó, coloca a régua no 5, e vai tirando tudo que sobrou. Porque às vezes a costura da gente não tá bem retinha, né? Então, a gente fazendo assim, o nosso trabalho no final vai estar bem retinho, tá? Então, eu vou fazer isso toda a volta. E aí, depois eu vou fazer a mesma coisa com a barra. Eu escolhi para colocar na barra esse tecido estampado aqui, que eu usei também aqui dentro. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu cortei duas faixas para barra, duas faixas, tá? E aí, vou cortar de cada faixa, eu vou cortar, vou juntar e vou cortar duas de cada vez. Não cortem as 4 de uma vez só. Cortem duas, costurem, passem com o ferro para fora e depois vocês vão cortar as outras duas do outro lado. Então, eu vou fazer isso e já mostro para vocês. E assim ficou nossa toalha pronta. Não tem como mostrar aqui ela inteira para vocês, mas ficou bem bonita, tá? Ó, ficou bem bonita. Agora aqui vocês não vão fazer aquilo que a gente fez na moldura, por enquanto. Lembra que a gente refilou aqui com 5 centímetros? Aqui a gente não vai fazer agora. A gente vai fazer isso só depois que ela tiver quiltada.
Então, agora vou colocar a manta, tá? Eu uso para fazer toalha assim, eu uso a âmbar ou a jade. Vamos botar a manta, vão colocar o forro e vão quiltar. Depois de quiltada, a gente refila, daí sim a gente vem com a régua aqui, o cortador, medindo para ver quanto que vai ficar. Essa minha aqui eu vou refilar ela toda com 8 centímetros a partir dessa última costura aqui, tá? Então, vou refilar toda a volta com 8 centímetros depois de quiltada. Isso se ela não alterar o tamanho na hora de quiltar, porque às vezes ela dá uma encolhidinha. Aí eu vou fazer ou 7,5 ou 7, de acordo com o tamanho que ficar, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou terminar a minha e depois eu vou colocar a foto dela pronta lá no meu Instagram, Patchwork Márcia, quem quiser me seguir lá. E no grupo das alunas do Face, no meu Facebook também. Aí vocês vão ver ela pronta, tá? O viezinho aqui, que não é viés, é um acabamento, eu vou cortar com 4 centímetros, eu já ensinei a colocar no outro vídeo anterior, há uns vídeos atrás, né? Eu já ensinei como que coloca o acabamento. Eu vou colocar de 4 centímetros, vou costurar do avesso e virar para o lado direito e prender a máquina. Quem quiser pode colocar do avesso, do direito para o avesso e prender com pontinho à mão. Eu sempre gosto de colocar o acabamento na pontinha do mesmo tecido da barra. Só se eu não tiver, eu coloco de outro. Caso não tenha, nesse caso aqui do meu, que é um estampado com fundo bege, eu escolheria um begezinho assim, nesse tom, para colocar o acabamento. Ou até um estampadinho que seja composê com esse, como no caso, esse que eu usei aqui. Nas faixinhas de dentro, também daria aqui nesse caso, tá bom? Então era isso por hoje, tá? Depois vocês coloquem, terminem a de vocês. Eu sei que já tinha gente que já tava com os blocos prontos e querendo terminar, eu pedi para esperar, para ver, né? Ó. Coloquem aí nos comentários se vocês gostaram. E depois todo mundo faz e coloca a foto lá no grupo das alunas da Márcia no Face. Quem ainda não tá participando, é só me pedir para entrar que eu autorizo, tá? Para fazer parte. Então, não esqueça de dar o like, de se inscrever no canal e colocar um comentário lá embaixo. Um beijo para vocês e até a próxima.